Olá, muito bom dia. Minha gente, que chuva foi essa no Rio de Janeiro, velho? O que aconteceu nessa cidade? Um pé d'água lazarento em todo o Rio de Janeiro. Foi trovão, foi raio. Nunca vi tanto raio na minha vida, velho. São 6h30 da manhã. Como é que tá a situação agora, hein? 6h30, por favor, me dá as imagens do helicóptero da Record sobrevoando o Rio de Janeiro. Tudo alagado em algumas partes, aliás. Tudo nublado, melhor dizendo, tudo nublado. Bom dia pra você de qualquer parte do estado. Nós estamos chegando com chuva, com calor, com tempo bom, com tempo ruim, passa chuva, passa sol. Estamos juntos a partir de agora pela Record com uma cobertura especial por causa dessa tempestade que assolou o Rio de Janeiro, deixou 3 pessoas mortas. São 6h30 da manhã, quando o relógio marca 6h30 em ponto. Eu desejo a você o meu melhor bom dia! Bom dia, amor, natureza. Bom dia, E o coração do carioca vai pulsando firme, balançando o Rio de Janeiro a partir de agora aqui pela Record. Vamos balançando juntos até às 7h30 da manhã. Você de qualquer parte de norte a sul do estado, seja muito bem-vindo. O Rio de Janeiro balança aqui com a Record. O nosso helicóptero já em direção para mostrar para você todos os detalhes dos estragos provocados pela chuva na capital. São 6h31. Meu cafezinho hoje vai para quem? Para Lorena, filha do Júlio. Beijo para Isa dos Pererecas. Como assim? Isa dos Pererecas, velho? Da onde você tirou isso, Ítalo? Andréa Benassi de Campo Grande. Alô, Andréa. Alô, Dona Maria. São 6h30, Dona Maria. Acorda. Aí, olha só. Aí, meu cafezinho. Aí, meu cafezinho. Café, que um dia já vem raiando. Pra quem que é, Bruna? O outro beijo? Pra Sara. A Sara e também pro Alício, nossa secretária aqui. Um beijo pra você, Sarinha. Alô, Alício. Deixa eu ver como é que tá o cafezinho hoje. Deixa eu ver. Tá quente, quem fez? O Caveira? É, Caveira, mas aperta o botão direito, velho. Não adianta só fazer café bom. Atenção, a chuva de ontem deixou o Rio de Janeiro em estado de alerta. Vou direto com Felipe Figueira. Como estão as suas neste momento, Felipe? Bom dia. Bom dia, Bate. Olha, o Rio amanheceu com vários reflexos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade ontem à noite, deixando vários pontos sem energia elétrica, com alagamentos, árvores caídas e também o tráfego caótico. Olha só, os bairros mais atingidos, Bate, foram Meier, Penha, Tijuca e São Cristóvão, na Zona Norte. Já na Zona Sul, o bairro de Laranjeiras, Realengo, Barra, Recreio e Guaratiba, na Zona Oeste, também foram bastante afetados. Neste momento, não há registros de retenções. 2 pessoas morreram atingidas por um raio na Zona Sul. Uma no Largo do Machado e uma no Catete. E um vigilante acabou morrendo esmagado por uma árvore em Jacarepaguá. Atingida por um raio, a árvore caiu sobre o homem que morreu na hora. Um adolescente de 14 anos desapareceu ao cair em um valão em Cordovil. Os bombeiros do quartel de Parada de Lucas seguiram para o local, mas não conseguiram localizar o jovem. Segundo eles, o fato aconteceu por volta das 10 da noite. As buscas vão recomeçar, Bate, agora pela manhã. Um casal de idosos também foi atingido por uma marquise na rua Haddock Lobo. Eles foram socorridos por bombeiros da Tijuca e levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Veja só o rio que se formou em algumas ruas do Rio de Janeiro. Água pelo menos quase até a cintura, hein, velho? Olha a nossa equipe de reportagem trazendo as imagens da madrugada. Chuva, como o Felipe Figueira acaba de nos informar, deixou um morto na região de Jacarepaguá. Essa árvore que caiu, o raio atingiu a árvore imediatamente despencou, acertou esse rapaz, acertou esse moço que estava ali na região. 2 macaquinhos que também estavam nessa árvore acabaram mortos. Nós temos a informação dessa vendedora de balas na região do Glória, que estava tentando abrigo na Glória, estava tentando abrigo ali numa banca, tomou um choque. O outro ali foi onde? No Catete também. Muitos raios na região do Glória e também do Catete. Daqui a pouquinho você terá todas as informações. Olha o povo tentando fugir da enchente, tentando fugir da fúria das águas e também dos raios que não paravam de cair no Rio de Janeiro. Eu tenho todas as informações, a cobertura completa a partir de agora aqui na Record. Me dá, por favor, as imagens ao vivo já do trânsito, para a gente saber os desdobramentos aí, os reflexos da chuva. Estamos na Grajaú, Jacarepaguá, Grande Carlos Ferreira. Seja bem-vindo, Carlão.
Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Estamos mostrando agora o trânsito na Grajaú Jacarepaguá. Por enquanto, o trânsito bom, sem retenções. O motorista que passar por ali tem uma boa alternativa para sair da zona oeste de Jacarepaguá em direção à zona norte e também ao centro da cidade. Por enquanto, nesta manhã, a Grajaú Jacarepaguá é uma boa opção para o motorista. Vamos agora continuar este giro pelas câmeras no Rio de Janeiro, mostrando agora a Ponte Rio-Niterói, a chegada ao Rio de Janeiro, tanto pelo gasômetro e ali também pela parte de cima, pela parte de baixo, perdão, pela rodoviária, Avenida Rio de Janeiro. Ali o negócio complica, a situação do motorista complica, vai ter que ter muita paciência na manhã desta quarta-feira, Bate, porque olha como está parada a chegada, a entrada do Rio de Janeiro pelas duas opções que o motorista tem. E agora vamos com imagens de outro ponto do Rio de Janeiro, a Radial Oeste, na manhã desta quarta-feira, ali próximo à UERJ, próximo à Mangueira. O trânsito é bom, o sinal vai fechar daqui a pouco e aí vai haver uma pequena retenção, mas o trânsito é muito bom para o motorista que sai da Zona Norte e que também tem a intenção de chegar ao centro, agora às 6 horas e 36 minutos, Bate. Muito bem, olha, a chuva forte que caiu ontem à noite, no começo da madrugada no Rio de Janeiro, provocou muitos estragos, deixou muita gente ilhada nas ruas. O repórter Leonardo Salles acompanhou tudo isso de perto. Veja que imagens impressionantes. Põe no ar. Olha, Bate, a noite de terça-feira foi complicada para o carioca tentando voltar para casa em meio ao temporal. Nós estamos na Avenida Itaoca, aqui em Bom Sucesso. Dá uma olhada no trânsito. 3 horas após a tempestade, muitas ruas alagadas, situação muito complicada na Zona Norte. Nós estivemos em Piedade, Bom Sucesso, passamos por Ramos também e o panorama é sempre o mesmo. Aqui na Avenida Itaoca, um ônibus chegou a ficar literalmente dentro d'água. As pessoas tiveram que ser resgatadas por homens do Corpo de Bombeiros. A gente vê imagens aí de um bombeiro até mesmo usando um barco na Avenida Itaoca, que é uma das principais vias aqui de Bom Sucesso. Muita gente ficou ilhada nas empresas que funcionam aqui na região, não conseguiram sair. Um mar de lama tomou conta de toda a cidade. Em Piedade não foi diferente. A Avenida Suburbana ficou tomada pela água. Rua João Pinheiro também, que é uma rua que enche tradicionalmente nesse ponto da Zona Norte. A Rua Goiás parou também, porque a água chegou até a entrar na casa das pessoas. O trânsito também ficou muito engarrafado. Fica até difícil a gente enumerar a quantidade de problemas que a gente viu na cidade por conta dessa tempestade, desse temporal. Os próprios moradores vão tirando o lixo dos bueiros. Tem esse senhor aqui na Suburbana. É muito lixo, né? É muito lixo na rua. É. Quer dizer, o senhor mesmo saiu de casa para tentar ver se a água escoa com mais rapidez, né? Isso. É sempre assim quando chove? É sempre assim. Quando chove muito é assim. A senhora já tentou passar, não conseguiu, né? Tá desesperada? Tá longe de casa? Eu mando abolição. A senhora saiu, é sua filha? É, meu carro tá parado. O carro da senhora chegou a encher, não? Não tá parado meu carro. Meu marido tá vindo. Baita de um susto, né? Vocês viram junto comigo a imagem daquele ônibus com o motorista tentando socorro e em cima do ônibus o Corpo de Bombeiros teve de ser acionado com um barco para resgatar esse motorista? Olha a força das águas, olha a força das águas, o lixo misturado também. É claro que boa parte é a gente que joga o lixo na rua, não é? Mas a coleta ainda havia demorado a acontecer e provocou ainda mais destruição nessas regiões do Rio de Janeiro, os carros completamente danificados. Veja só a água aí, neste caso, atingindo até a metade do veículo. Cadê aquela imagem impressionante do ônibus? Do resgate ao motorista de ônibus que teve de... Olha a quantidade de raios. O motorista teve de buscar abrigo em cima do ônibus até a chegada do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros chegaram por barco ao local para tentar salvar esse motorista, porque a força da enchente, a força da enxurrada era tão grande que ele podia ser inclusive arrastado ali junto com o ônibus mesmo. São 6h39 no Rio de Janeiro. Me bota, Lobão, por favor, no ponto a imagem do ônibus enquanto eu vejo o helicóptero ao vivo sobrevoando o Rio de Janeiro neste momento e mostrando regiões alagadas na capital. Carlos Ferreira, estamos sobrevoando aonde? Os resquícios ainda da tempestade, hein? Muitos resquícios, Bate. O nosso helicóptero está na região central do Rio de Janeiro, na região da Lapa. E essa daí, não parece não, tá? Mas é a Rua do Passeio. A água ainda não baixou, Bate. Olha só a dificuldade que esse pedestre tem. Vou pedir a nossa tripulação para poder fechar um pouquinho mais a imagem. A dificuldade que o pedestre tem para poder atravessar
E eu estou observando as imagens do nosso helicóptero, ele estava ali tentando observar, tentando fazer ali uma travessia para ver por onde ele teria que passar. O que é isso que caiu aí, ô Carlos? A marquise caiu? Parece que caiu aí alguma coisa em cima desses carros, hein? Parecia ser um muro de isolamento desse prédio aí, Bate. E realmente caiu. E olha a dificuldade que o motorista tem numa caminhonete, num carro que é um pouco mais alto, para poder fazer essa travessia. E o ônibus... Cara pálida, olha lá, o cara pálida vai contando a sorte aí. Vai arriscando com a sorte mesmo. Não dá pra passar, velho. Olha a altura da água. O ônibus vai que vai. Agora o carro parou. Parou lá o carro branco ali, ô Cassione. Olha lá, parou ali, ó. Ó, o ônibus vai passar, olha a onda que se forma. O motorista ficou pra trás, ô cara pálida. Não arrisca, velho. Muda o caminho ou abandona o carro onde tiver. Cuida da tua vida. Proteja a tua vida. O carro depois a gente trabalha, não é? E esse carro azul aí parece que está sendo seguro ali, está sendo parado pelo poste ali, ficou ali pelo poste, deve ter sido levado pela força das águas. E naquele carro branco, naquela caminhonete, o ônibus passa, faz um spray alto, faz uma onda e de fato o motorista ficou ali. Agora vai ter uma situação muito complicada neste início de manhã, até para tirar esse carro. É o guincho que tá chegando ali, mas, poxa, espera, né? Espera abaixar a água da rua aí. Não adianta também arriscar até a própria vida do operador aí do carro do guincho. São 6h41 no Rio de Janeiro. Eu já tenho aí, se eu tiver já no ponto, por favor, a imagem do motorista sendo resgatado. Olha que imagem impressionante essa. O motorista ali aguardando em cima desse ônibus, o corpo de bombeiros pega um bote e chega até o local. Que pena que a imagem tá curta, porque eu queria ver exatamente o momento em que o corpo de bombeiros chega até esse homem, consegue resgatá-lo, coloca para dentro do bote e depois resgata. Veja só, gente, a chuva aconteceu por volta de 8 horas da noite. Começou por volta de 8 horas da noite, com uma grande intensidade, principalmente em bairros da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E até agora nós estamos vendo resquícios aí de toda essa tempestade. Eu vou direto para o Felipe Figueira, que tem novas informações às 6h41, Felipe. Olha, Bate, por precaução, a prefeitura decidiu acionar cerca de 30 sirenes de emergência. Algumas das comunidades que estão em alerta devido às fortes chuvas são Morro do Adeus, Borel, Andaraí, Vila Cruzeiro, Rocinha e Vidigal. E a previsão do tempo para hoje é de mais chuva. A chegada de uma frente fria pode provocar pancadas fortes. A temperatura deve ficar entre 22 e 36 graus. Sobre a falta de luz em alguns bairros, Bate, a assessoria da Light informou que a empresa está fazendo avaliação dos locais atingidos. Segundo a concessionária, há técnicos fazendo reparos na Barra da Tijuca, no Andaraí, em Vila Isabel e em Santa Teresa, no centro. A Ponte Rio-Niterói também ficou sem luz por cerca de 1 hora, Bate. Em Benfica, como é que ficou o viaduto Ananeri? Parece imagem de furacão dos Estados Unidos, velho. Olha isso. Olha como é que ficou o viaduto Ananeri por volta de 9 horas da noite, completamente parado no sentido ali para quem tentava pegar a linha amarela e também a Avenida Brasil, tudo completamente parado no viaduto Ananeri por volta de 9 horas da noite. Eu tenho aí também outras imagens que me chegam neste momento, pode pôr no ar, por favor, as outras imagens que me chegam neste momento sobre a chuva que causou confusões. Isso daí é onde? É Jacarepaguá? Jacarepaguá, daqui a pouquinho você vai ver que um raio atingiu uma árvore, essa árvore caiu em cima de um homem e esse homem acabou não resistindo aos ferimentos. Eu já tenho essas imagens aí? Se eu já tiver essas imagens, pode me colocar, por favor. Assim como aconteceu em Jacarepaguá, eu tenho também a informação da vendedora de balas na região sul do Rio de Janeiro. 2 pessoas acabaram mortas porque tomaram choque. Essa vendedora de balas, que teria encostado numa banca de jornais, tomou uma descarga elétrica e morreu na hora. E a informação também no catete de uma outra pessoa que acabou morrendo. Se eu não me engano, foi no catete que foi um turista, não é? Ou uma turista atingida. São 6h43, vamos ver como é que está novamente o trânsito no Rio de Janeiro, às 6h43, Avenida Brasil. Trânsito fluindo bem, mas pistas escorregadias, hein, Felipe? Hein, ô Carlos Ferreira? Olha, Bate, por isso mesmo, por termos pistas escorregadias, muita atenção do motorista. Nós estamos na Avenida Brasil mostrando ali o trânsito na altura da região de Bom Sucesso. E ainda tem ali um bolsão de água, um pequeno bolsão de água nas pistas locais, na pista da direita. Vamos agora à próxima câmera do nosso giro. Vamos para a Ponte Rio-Niterói. O trânsito é muito bom na Ponte Rio-Niterói. Estamos mostrando a altura do pedágio. O tempo de travessia é de 16 minutos. Agora eu recebo essa informação. Outro ângulo da nossa Ponte Rio-Niterói, agora na subida do vão central.
o trânsito um pouco mais carregado aí, porque o motorista diminui um pouco a velocidade, mas você vê que há muitos carros agora fazendo essa travessia para o Rio de Janeiro. E a chegada melhorou um pouco ali quem vai por baixo pela Avenida Rio de Janeiro, mas pelo gasômetro continua tudo parado nesta manhã do Carioca. O Carioca vai ter que ter muita paciência. A parte de baixo, pela Rodrigues Alves, Avenida Rio de Janeiro, é uma opção melhor, Bate. Olha, a informação que me chega também é que o temporal, obviamente, complicou a situação para quem precisou dos aeroportos do Rio de Janeiro. Vou com a Letícia Levi. Letícia, a situação foi complicada, tanto no Santos Dumont quanto no Aeroporto Internacional, não? Bom dia. Olha, Bate, complicou e muito, viu? Devido à forte chuva que caiu essa madrugada, o aeroporto Santos Dumont ainda opera por instrumentos para pousos e decolagens. Há registro de 2 cancelamentos de voos para São Paulo. Na noite de ontem, por causa do forte temporal que atingiu a cidade, o aeroporto fechou por 40 minutos. Já o aeroporto do Galeão opera no visual, sem restrições e cancelamentos. Rajadas de vento forte foram registradas ontem no aeroporto de Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes. Segundo o Alerta Rio, os ventos chegaram a 52 quilômetros por hora, Bate. Olha, e a forte chuva que caiu no Rio de Janeiro deixou 3 pessoas mortas, 2 mulheres acabaram morrendo por descarga elétrica na Zona Sul. Em Jacarepaguá, a árvore atingiu em cheio um vigilante. Eu tenho os detalhes com Leonardo Lara. Vai, Leonardo. Olha, Bate, aqui nesse local ocorreu mais uma tragédia durante a chuva. A vendedora de balas Raimunda Neves da Silva, de 58 anos, procurou abrigo na banca de jornais e teria sofrido uma descarga elétrica. A filha dela está desesperada. Ainda não caiu a ficha que ela morreu, que eu perdi minha mãe. Mas eu só sei de uma coisa, que isso não vai ficar assim, cara. Isso não vai ficar assim. Isso é um descaso, cara. Isso é um descaso. Quantas pessoas vão ter que morrer pra isso mudar, cara? Aqui, eu moro aqui há 25 anos. Sempre alaga. Aqui sempre fica assim. Sempre, sempre, sempre. A gente só dói na gente quando acontece com a gente. Na mesma região, outra pessoa teria sofrido uma descarga elétrica e não resistiu. A vítima não teve a identidade confirmada, mas seria uma turista estrangeira. Já em Jacarepaguá, outra vítima da chuva, o vigilante de 48 anos, identificado como José Rodrigues da Silva, morreu na hora ao ser atingido por uma árvore. Uma descarga elétrica, um raio, teria atingido esta árvore, que se partiu, atingindo a vítima. Ao lado do corpo foram encontrados 2 filhotes mortos de macaco. O colega da vítima se desesperou quando viu o que tinha acontecido. Eu vi o portão aberto e estranhei. Com o portão aberto uma hora dessa, aí fui lá dentro, chamei ele, olhei o banheiro. Aí quando eu dei um pulo que eu vi esse portão aberto aqui, que eu vim aqui, eu vi ele jogado no chão. Olha, eu moro no Rio de Janeiro há pouco mais de 4 anos. Eu não sei se o senhor também percebeu, eu nunca tinha visto pelo menos uma tremenda quantidade de raios o tempo todo, a noite inteira. Todo mundo teve que desligar a chave geral porque a situação foi caótica. Eu tenho informações que na Zona Sul a chuva também provocou muitos problemas para os motoristas, para os pedestres. Deixa eu ouvir aí, por favor, o áudio dessas imagens às 6h48. Essa é aí a rotina do carioca quando chove na capital. Ruas ficaram alagadas, na Lagoa a informação é que a situação foi muito complicada, como você acompanha nesta imagem. Uma árvore caiu sobre um carro no Jardim Botânico, os motoristas tiveram de ter muita paciência, o trânsito ficou muito complicado. O Rebouças, inclusive, chegou a ser fechado no sentido centro do Rio. No aterro do Flamengo a situação não foi diferente. Motoristas, olha que impressionante, piscinão aí, hein? Os motoristas foram obrigados a fazer bandalhas para fugir do alagamento. Muitos veículos ficaram no meio do caminho. Eu tenho uma outra imagem que chama a atenção, que me impressiona por causa das águas nos trilhos do metrô. Vejam só junto comigo. Cadê as fotos aí? Porque o mau tempo interrompeu a circulação do metrô. Você vai ver que os passageiros tiraram fotos, registraram aí os trilhos totalmente alagados. Parece até aquele brinquedo, aquele Splash, não é? Não parece o Splash? É igualzinho o Splash, mas é o metrô do Rio. A linha ficou parecida com o Rio também, tem razão. As 3 estações do metrô na região da Tijuca, Afonso Pena, Sanspen e São Francisco Xavier ficaram fechadas por mais de 3 horas. 6h49, direto para o helicóptero sobrevoando o Rio de Janeiro, o helicóptero já no ar. Estamos aonde agora, ô Carlos Ferreira? Estamos sobrevoando a região central do Rio de Janeiro, ali na altura do Sambódromo, no centro velho do Rio. E olha só como ficou essa rua, a Rua Laura de Araújo, Bate, na região do Sambódromo. A quantidade de lama que foi trazida pela enxurrada, os moradores vão ter
muito trabalho nesta manhã para poder fazer a limpeza, os moradores e também a Conlurb para fazer a limpeza desse local. E a enxurrada trouxe também, Bate, uma grande quantidade de lixo para essas ruas da região do centro, da região do Sambódromo. Os moradores agora vão ter muito trabalho nesta manhã, porque a quantidade de lixo, junto com a lama que veio, é enorme. Olha só, perto dessa caçamba, Bate, a gente não consegue nem ver o asfalto de tanta lama. Inclusive, eu peço atenção do motorista do Rio de Janeiro, especialmente hoje, porque como a enxurrada levou muito lixo e muito entulho no meio das ruas, às vezes você pode vir desprevenido e tem um objeto no meio da pista que obviamente você não sabe e acaba provocando um acidente por causa disso. Olha só, a carreta ficou para trás aí. As pessoas estão tentando, olha o rapaz ali no meio da água. As pessoas estão pensando como é que vão retirar tudo que ficou perdido no meio do caminho. Que destruição, hein? No Rio de Janeiro é assim, quando chove é destruição, infelizmente quando chove nessa cidade, esse é o cenário que a gente encontra. Isso daí era uma obra, não é, Carlos? Era uma obra aí do lado, olha só, parece até um rio, se a gente fechar mais a imagem não dá para saber que é rua não, a impressão que dá é que é um rio, faltam 10 minutos para 7 da manhã, Carlos. Exatamente, a gente vê que a água ainda demora muito a baixar aí nessa região do Sambódromo. Lá naquela imagem da carreta, a gente vê que a água já está para cima da metade do pneu da carreta. Então, quer dizer, tem pelo menos ali 50 centímetros de água ainda para baixar nessa rua, na região do Sambódromo. Nós mostramos também a rua Laura de Araújo com uma sujeira enorme. Olha a altura da água no pneu desse carro. Pelo pneu do carro dá para ter uma noção, Bate, da altura que a água ainda está nessa rua. A água não baixou, é da chuva de ontem, então pelo menos 12 horas de chuva, 12 horas depois do início da chuva. Olha a altura que a água ainda está nessa rua, no centro da cidade, na região do Sambódromo, Bate. Daqui a pouco nós vamos falar de outros destaques da madrugada envolvendo chuva, tragédia no Rio de Janeiro com 3 mortos. Daqui a pouco novas informações quentes da madrugada, são 6h51. Cadê o meu galo que não cantou ainda hoje, hein, velho? Cadê meu galo? Às vezes parece até um cachorro. O meu galo tá parecendo um cachorro hoje, velho. 6h51, vamos chegando, minha gente, é 6h30 que começa o nosso balanço geral. E atenção, vamos falar do caso Bruno, porque hoje acontece o 3º dia de julgamento do ex-goleiro. Aline Pacheco, a promotoria acredita que o goleiro possa confessar esse crime? Aline, bom dia. Olá, Bate, bom dia a todos. Essa é a expectativa para o julgamento que começa logo mais 1h da tarde. Se Bruno confessar, mas admitir que o executor foi o ex-policial Bola, ele pode ter a pena diminuída. Outra expectativa do advogado de defesa é o julgamento no Tribunal de Minas, que pode dar a Bruno o direito de prisão domiciliar. Ou seja, ele sairia do tribunal hoje, iria para casa e voltaria amanhã para ouvir a sentença. Se for condenado, Bruno pode pegar até 41 anos de prisão, Bate. Estou muito curioso para saber o que o Bruno vai falar. Adiaram, não é? Era para ter sido ontem o depoimento dele, ficou para hoje. Eu tenho uma reportagem mostrando aí o que provavelmente vai acontecer durante o pronunciamento do Bruno agora à tarde, lá em Contagem, Minas Gerais. Me traz a reportagem, por favor. Agentes penitenciários escoltaram 2 presos até o tribunal. O goleiro Bruno para o 2º dia de julgamento e o detento Jailson de Oliveira, convocado pela acusação porque testemunhou conversas dentro do presídio sobre como Elisa Samúdio foi assassinada. Mas ele não chegou a prestar depoimento, foi logo dispensado pela promotoria. Daiane Rodrigues, que é julgada pelo sequestro e cárcere privado do filho de Elisa e Bruno, tentou fugir do assédio na porta do fórum. Cercada por jornalistas, a atual mulher de Bruno, a dentista Ingrid Calheiros, negou as especulações de que o ex-goleiro vai confessar o crime para obter uma sentença menor. Em um momento a gente conversou sobre isso, assim, essa possibilidade não existe, nem sei de onde saiu essa possibilidade. Isso é irreal. O advogado de Bruno também negou um acordo com a acusação para convencer o cliente a assumir que mandou matar Elisa. Eu acho que acordo do Tribunal de Júri chama negociata, imoralidade, indecência. Isso não tem previsão legal, é ilegalidade. Quem faz isso está cometendo um crime. O promotor confirma que não fez a oferta, mas que Bruno será beneficiado se, além de admitir o crime, entregar o assassino e os restos mortais da ex-amante. Se Bruno confessar, tal como Macarrão o fez, ele será beneficiado
automaticamente por conta de disposição legal. A prima de Bruno, Célia Rosa Salles, foi ouvida por 1 hora. Contou que Elisa foi bem tratada no sítio do ex-atleta e que Bruno perguntou por ela quando viu o Macarrão voltando sozinho com o bebê no colo na noite em que Elisa teria sido morta. À tarde, um acordo entre Defesa e Ministério Público antecipou o interrogatório de Daiane, que começou perto das 6 da tarde. Aliás, inclusive esse depoimento da Daiane, ela só complicou ainda mais a vida do Bruno. Eu vou direto para a Contagem conversar com a minha querida repórter Ellen Oliveira. Ô Ellen, a Daiane se contradiz o tempo todo durante o julgamento, não é? Para a defesa ela disse uma coisa, para a acusação disse outra, ou seja, a situação tem que ter um bolão de apostas, porque afinal de contas o advogado do Bruno faz mistério, diz que o Bruno vai falar tudo o que sabe, mas será que ele vai confessar? Ele pode falar tudo o que sabe, a verdade dele, não é? Pode ser que ele não confesse. Qual que é o clima nesse momento aí em Minas Gerais sobre o depoimento do Bruno? Bom dia, Bate, bom dia a todos. Pois é, o clima é de muita expectativa, porque você vai concordar comigo, hoje à tarde é o momento mais aguardado de todo o julgamento. É o momento em que Bruno vai ser ouvido. Especula-se muito, mas o que se fala aqui nos bastidores, o que a gente tem acompanhado, é que o doutor Lúcio Adolfo, o advogado de defesa do Bruno, pensa o seguinte: ele não está querendo abrir exatamente o jogo. Ele está querendo deixar o processo correr e, na medida que o Bruno se complicar bastante, aí sim ele fala aquilo que vai beneficiar até para que ele não fique mais tempo na cadeia. E a gente percebe também, ontem eu fiquei muito tempo lá dentro do Tribunal do Júri, acompanhando toda aquela movimentação, é uma união entre os advogados de defesa do Bruno, do Bola, dos réus no caso, também de Daiane, o Bola que vai ser julgado no dia 22 de abril. Essa união entre os advogados. Ontem foi um dia muito marcante, nós tivemos lá momentos importantes, por exemplo, a dona Sônia chorou em alguns momentos lá no julgamento, que o promotor pediu para que fosse divulgado, além de imagens, não é? Onde Sérgio Rosa Salles detalhava lá os dias que eles passaram no sítio. Também houve aquele momento que ele pediu para ler um trecho da carta precatória, e essa carta é de uma testemunha da acusação. Foi um outro momento do depoimento do inquérito policial, que o delegado Edson Moreira pede para um especialista, um médico legista, falar se seria possível uma pessoa ser morta daquela maneira que foi detalhada pelo Jorge. E o especialista disse que sim, e esses detalhes do estrangulamento foi realmente muito chocante para todos ali. O Bruno permaneceu a maior parte do dia de cabeça baixa, sem expressar, sem levantar o rosto, mencionar nada, nenhuma expressão. Ele ficou praticamente todo o tempo de cabeça baixa, sem levantar essa cabeça, e eu acredito até que ele deve ter ficado um pouco de dor, porque não foi uma posição muito agradável. São 6h57, eu estou conversando direto com a Ellen, ao vivo, direto do Fórum de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Ô Ellen, que horas os trabalhos devem recomeçar aí? Só por volta da tarde? Por que não cedo? Por que atrasaram hoje o início da sessão? É porque o julgamento ontem se estendeu até muito tarde, estava previsto para terminar aproximadamente 6 horas, mas foi mais ou menos esse horário que começou o depoimento de Daiane. Bruno foi dispensado e Daiane começou o depoimento dela, que acabou por volta das 10 horas da noite. Então, porque a juíza prolongou esse depoimento, ela hoje deu esse descanso para os jurados. Então, o julgamento hoje começa a 1h da tarde e pode se estender, viu, Bate? Se o Bruno falar e a juíza quiser continuar esse julgamento aí, ter os debates hoje mesmo, para dar um parecer ainda hoje, ele pode se estender para a noite, até para madrugada, como aconteceu no caso do Luiz Henrique Romão do Macarrão. Ou não, ela pode apenas ouvir o Bruno hoje e amanhã retomar o julgamento. Bate. Daqui a pouco eu volto com a Ellen ao vivo, direto de Contagem. Eu tenho novas reportagens também que mostram a expectativa para o depoimento do goleiro Bruno no julgamento que vai definir o futuro dele. 5 mulheres, 2 homens. O futuro do Bruno está na mão dessas 7 pessoas. Daqui a pouco eu tenho novas informações. Eu tenho um helicóptero agora. Me entrou a imagem de um helicóptero, um chamado urgente na região do Maracanã, Carlos Ferreira. Exatamente, estamos sobrevoando a região do estádio do Maracanã, que passa por obras para a Copa de 2014, e veja na parte central da sua tela, Bate, essa é a demarcação do campo do Maracanã. Virou um piscinão, virou uma verdadeira lagoa com a chuva de ontem. Os operários ficaram muito preocupados com o que aconteceria, porque
Virou de fato uma verdadeira lagoa o estádio, o campo do Maracanã, Bate. Eu tenho por terra também imagens aí do Maracanã. Aliás, se as obras lá do estádio já estavam atrasadas normalmente, imagina agora como é que vai ficar, velho. Agora que demora uns 500 anos. 6h59, uma árvore caída. Agora imagens do Leonardo Teles. Estamos na região do Maracanã. Olha os sinais da destruição da chuva que começou às 8 da noite de ontem, Carlão. Exatamente, estamos na região do Maracanã. Mochilink com imagens do Leonardo Teles. E aí, a queda parcial de uma árvore, Bate. Muito lixo também. Olha só o tamanho do estrago que foi feito nessa árvore. A queda parcial dessa árvore, ela caiu sobre fios ali de alta tensão. Uma árvore muito grande, muito forte. Mas a chuva de ontem foi muito carregada, muito forte. A presença também de muitos raios. E ali na região do Maracanã, olha a quantidade de lixo que ficou aí trazida pela enxurrada e também ficou aí agarrada nos galhos dessa árvore. E nessa manhã, essa árvore impede a passagem dos pedestres ali na calçada. O pedestre vai ter que dividir um pouco esse trânsito juntamente com os carros, Bate. Me traz as imagens novamente do helicóptero da Record sobrevoando. Olha só como tá o estádio, minha amiga. Ô, meu amigo, olha só como é que tá. Mostra ali dentro do estádio mesmo, por favor. Ô, Cassione, mostra... Não, isso daí é o Maracanã, velho. Não é piscinão, não. Isso aí é o Maracanã, por incrível que pareça, completamente inundado. As máquinas foram afetadas, já se sabe aí o prejuízo, ô Carlão? Ainda não se tem estimado esse prejuízo, Bate. Agora, há um prejuízo da imagem e também do andamento das obras. Isso porque para hoje está marcada uma visita da comissão da FIFA que está acompanhando as obras do Maracanã. Se essa visita não for adiada, vão ser essas as imagens que os homens da FIFA, os poderosos homens da FIFA, vão ver, Bate. Que coisa, hein? A visita vai acontecer, eu tinha esquecido disso mesmo. Como é que vai ser a visita? Vai ser de barco, velho? Só pode ser. Vai ser de barco, né? Vai ser de barco e eu vou emprestar a boia. Aí as imagens por terra. Os trabalhadores ficaram ilhados ontem à noite no Maracanã. Me traz as imagens da 7 Rio, a 7-1, por gentileza. Nós estamos mostrando os desdobramentos agora do temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Vamos direto para 7 Rio. Me traz as imagens da 7 Rio. Nós estamos no Maracanã. Trânsito congestionado em Carlos. Exatamente, trânsito complicado para o motorista que passa ali pela Avenida Maracanã neste início de quarta-feira. Ontem este foi um dos piores pontos de alagamento no Rio de Janeiro, Bate. A água do Rio Joana subiu muito depressa e o motorista teve que ter muita calma, muita paciência para ter segurança, apenas segurança, Bate. Vamos à próxima imagem do nosso giro. Nós vamos agora com a Ponte Rio-Niterói, que continua com o tempo de travessia de 16 minutos. O trânsito ali na região do pedágio é tranquilo, mas passa a ficar pior enquanto o motorista vai chegando mais perto do Rio de Janeiro. Depois de passar aí pela subida do Vão Central, quando ele chega no gasômetro e também na Avenida Rio de Janeiro, ali por baixo, para pegar os acessos da região central do Rio de Janeiro, o motorista tem uma situação muito complicada neste início de quarta-feira. E vamos para a próxima imagem, uma última imagem da linha amarela. Nós estamos agora lá na Zona Oeste. Vamos dar um pulo na Zona Oeste, na região de Jacarepaguá, linha amarela na altura da Jeremário Dantas. O trânsito aí, por enquanto, é tranquilo, Bate. Não tem a presença de muitos carros, não. Mas a gente sabe que na manhã do Rio de Janeiro, nesse local, o trânsito é sempre muito complicado. A situação é um pouco diferente hoje. Veja a situação do nosso helicóptero. Onde é que nós estamos sobrevoando, por favor? Novas imagens de destruição ainda no Maracanã. Olha só, já era essa máquina aí, velho. Já era essa máquina aí. É ainda no Maracanã, Bate. Veja a altura em que a água chegou a essa máquina aí. Essa máquina que faz um dos trabalhos na parte do entorno do Maracanã, desse trabalho de recuperação, de transformação desse entorno do Maracanã. Repare que essa máquina está do lado externo do estádio, mas de fato essa máquina aí vai precisar realmente ser substituída, tamanha a força da água. Essa máquina ficou inundada, ficou ilhada dentro desse pedaço do canteiro de obras do Maracanã. Olha o tamanho da destruição. A empresa que faz esse trabalho de reconstrução, de reforma do Maracanã, teve certamente um prejuízo muito grande em termos de maquinário, Bate. Se pudermos abrir um pouco as imagens aí, pedir ao Cassione e ao Raoni, o prejuízo foi enorme. Perdemos o sinal. É assim que voltar o sinal, me avise, porque está chegando uma informação que é uma bomba. A morte de um dos vocalistas de banda mais famosos do país. Eu já tenho aí no ponto isso? Você acaba de me chegar a informação. Se eu já tiver a imagem, pode pôr no ar. Essa é a casa dele. Ele morava aí. O vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão, foi encontrado morto esta madrugada no seu apartamento em São Paulo. São imagens ao vivo às 7h04 da manhã. Letícia Levi, ele era jovem, 42 anos, super querido por todos os brasileiros. O Chorão apareceu morto. Que história é essa, ô Letícia?
Pois é, Bate, inacreditável, 42 anos. A causa da morte do vocalista da banda Charlie Brown Jr. ainda não foi divulgada. Chorão foi encontrado desacordado pelo seu motorista, que chamou o serviço de atendimento móvel de urgência. A unidade de resgate constatou que ele já estava morto. O cantor e o letrista liderava a banda, que foi formada e estabelecida na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, na década de 90. O próximo show da banda estava marcado para o dia 22 de março, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Bate. Então seria o próximo show aqui no Rio de Janeiro. Esse é o apartamento. Ainda não há informações confirmadas sobre a causa da morte do Chorão. Neste momento nós aguardamos a retirada do corpo do cantor. Você veja a aglomeração de jornalistas na porta do apartamento do Chorão em São Paulo. O Chorão, inclusive, que é muito querido pelo povo carioca, que já fez diversos shows no Rio de Janeiro. O próximo show da turnê do Chorão seria na zona oeste do Rio, e ele foi encontrado morto agora de madrugada no seu apartamento em São Paulo. Muito jovem, 40 anos. Daqui a pouco nós teremos novas informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Olha, a Venezuela já discute a sucessão do poder após a morte de Hugo Chávez. O presidente tinha 58 anos e estava internado desde dezembro para tratar um câncer em Cuba. O anúncio da morte foi feito no início da noite pelo vice-presidente Nicolás Maduro. Põe no ar. Hugo Chávez descobriu o câncer na região pélvica em 2011. Foi a Cuba para uma cirurgia e fez, ainda em Havana, um discurso em que anunciou que começaria o tratamento de quimioterapia. 2 meses depois, em agosto, Hugo Chávez declarou que tinha vencido o câncer. Mas a luta contra a doença voltaria 1 ano depois. Um novo tumor foi encontrado no mesmo local. Uma nova cirurgia foi feita em Cuba, nos meses de maio e julho. Ele reafirmou que havia derrotado o câncer e que a doença não atrapalharia o cumprimento do mandato. Mas no final de 2012, Chávez voltou a Cuba para outra cirurgia e foi recebido pelo líder cubano Raul Castro. O presidente venezuelano recebeu visitas de diversos chefes de Estado, entre eles a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. A piora no quadro de saúde fez com que Chávez permanecesse 2 meses em Cuba, até que no início do mês passado ele retornou à Venezuela, onde passou os últimos dias. Olha, atenção, meus amigos, porque há novas regras para os planos de saúde. O Galo canta 7-6 do Rio, 7-6. Vamos acordar, minha gente. A partir de maio, todos os convênios serão obrigados a explicar por escrito qualquer negativa ao paciente. E os casos de urgência terão de ser imediatamente atendidos. Olha a mudança que vai implicar muito na nossa vida. Põe no ar. Seu Aníbal já teve muita dor de cabeça quando precisou do plano de saúde. Um exame de ressonância magnética que foi não autorizado no primeiro momento, teve que correr atrás, tive que pagar e depois solicitar reembolso. Aquelas coisas de sempre. Mas a partir de maio, os convênios não poderão simplesmente negar as autorizações para procedimentos médicos. Quando isso acontecer, a operadora vai ter que justificar em no máximo 2 dias e por escrito por que negou o pedido. A justificativa terá que ser baseada nos contratos e poderá ser enviada por e-mail ou por correspondência ao paciente. Se a operadora não cumprir o prazo, poderá receber uma multa de até R$30 mil. E se for constatado que houve erro do convênio ao negar o procedimento médico, aí a multa pode chegar a R$100 mil. Para o ministro da Saúde, as novas regras devem inibir as negativas das operadoras. E lembra que no caso de emergência, o paciente tem o direito de fazer todos os procedimentos necessários. A resolução deixa claro que não pode existir negativa para urgência e emergência. Situação de risco de vida, de risco de saúde, não pode existir qualquer tipo de negativa. Olha, meus amigos, a polícia recebe denúncias de moradores sobre a localização de armas e drogas no Complexo do Caju. Aliás, a Polícia Militar conta mesmo com a colaboração das pessoas para reduzir o poder de fogo do tráfico, porque vai ser pacificado quando a polícia não precisar ficar mais lá. Como é a Barra da Tijuca, como é Ipanema, precisa ficar a polícia 24 horas? Não. Ou seja, vai ser pacificado quando o povo não precisa, só precisar ver a polícia chamando ou patrulhando as ruas. Vamos ver a reportagem completa. A ocupação policial nas comunidades do Caju tem estimulado os moradores a denunciar o paradeiro de armas e drogas. Só que muitas vezes essas informações não são passadas diretamente à polícia
pelos moradores. Aí muitos deles procuram as equipes de reportagem. Foi o que aconteceu com a pessoa que nos entregou este bilhete aqui durante uma reportagem. Olha só, o bilhete informa o paradeiro de alguns locais dentro da comunidade da Barreira do Vasco, onde existiriam armas e drogas escondidas. E a referência passada pelo morador é a rua Dona Camila. Uma equipe do BOPE vai checar a denúncia. Seguimos as pistas do bilhete. Uma laje atrás de uma padaria na rua Dona Camila. A busca continua numa vila de casas, mas a falta de informações detalhadas e precisas na denúncia escrita faz a missão parecer a busca de uma agulha no palheiro. O morador ele tem que colaborar dando mais detalhe possível, né? Mais riqueza de detalhes, né? Próximo a local específico, justamente para facilitar nosso trabalho. Com a ajuda das denúncias, o batalhão de choque apreendeu no Parque Alegria este saco com 137 munições de metralhadora .30, calibre de guerra capaz de derrubar aeronaves. Além da munição, também foram apreendidas pequena quantidade de papelotes de cocaína e embalagens para drogas. 2 foragidos da Justiça foram capturados e entregues à Delegacia de Polícia Civil de São Cristóvão. E olha, um cara pálido suspeito de chefiar uma quadrilha de assaltantes da Baixada, literalmente a casa caiu para ele. Ele teria comandado a ação em que 4 joalherias foram invadidas ao mesmo tempo num shopping em São João de Meriti. Põe no ar! Adriano Amaral, de 22 anos, conhecido como Merenda, tem 5 passagens pela polícia por furto, roubo e receptação. Ele é suspeito de praticar assaltos na Baixada Fluminense desde 2010. Em novembro do ano passado, Merenda teria comandado um assalto a 4 joalherias em um shopping em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Cerca de 10 homens invadiram as lojas ao mesmo tempo. Câmeras do circuito de segurança flagraram a movimentação da quadrilha. Adriano foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos no Tribunal de Justiça, depois de ter participado de uma audiência. Ele respondia em liberdade a um outro processo por furto qualificado e saiu do fórum direto para a delegacia. Agora a polícia vai tentar identificar os outros integrantes da quadrilha. Olha, eu volto a falar sobre o caso Bruno. Bruno, que deve depor hoje à tarde no Fórum de Contagem. Vou falar com a Aline Pacheco. Aline, como é que foram os depoimentos ontem durante o julgamento, hein? Bastante movimentado. Ontem, Célia Rosa, que é prima do Bruno, numa condição de testemunha, ou seja, ela não estava ali precisando falar toda a verdade, mas ela assumiu que mentiu ao dizer em depoimento que o menino, filho de Elisa, era filho de Bruno, ou seja, na verdade ela não sabia, apenas disse que sabia para tentar ajudar o primo. Mas outro momento emocionante, Bate, foi quando o promotor apresentou um vídeo em que Elisa dizia que se fosse morta, o responsável seria o ex-goleiro. A mãe dela, Sônia Regina, não aguentou, deixou o plenário chorando e teve de se afastar por mais de 1 hora. E o último momento impactante do dia foi quando Bruno assistiu às imagens de uma reconstituição onde o primo dele, o Sérgio Salles, dizia que as malas de Elisa e do filho dele haviam sido queimadas. Bruno acabou chorando, Bate. Olha, como eu havia dito a vocês, no júri que vai determinar o futuro do Bruno, o futuro dele está nas mãos de 7 pessoas, 5 mulheres, 2 homens, sendo que para a acusação é melhor ter mais mulher, porque nós estamos tratando de uma vítima do sexo feminino, que é Elisa Samúdio. Vamos conhecer um pouco mais desse júri bastante jovem e inexperiente. Põe no ar. No canto esquerdo do plenário do tribunal, de onde não se pode enxergar os réus, estão sentados os 7 cidadãos mineiros que vão condenar ou absolver Bruno e Daiane. Eles usam toga, a vestimenta preta comum aos personagens de um julgamento. Em 2 filas de mesas, os jurados foram distribuídos assim. Atrás estão 4 mulheres. À frente, sentam-se 2 homens, com uma outra mulher no meio. A média de idade das juradas é de 25 anos, mesma idade que tinha Elisa Samúdio quando foi morta. Ninguém fez faculdade. E o principal, esse é o primeiro julgamento para todos eles. Olha, eu tenho daqui a pouquinho novas informações direto de Contagem, mas antes, hoje, tem mais um capítulo da minissérie José do Egito. No episódio de hoje, José tenta escalar as paredes do poço, mas parece impossível alcançar a saída, velho.
Os irmãos decidem resgatá-lo e vendê-lo ao mercador de escravos. O episódio vai ao ar hoje, às 15 para as 10 da noite, logo depois do Jornal da Record. Aqui na nossa Record, não perca, é 15 para as 10 hoje. José do Egito, são 7h14. Ô, meu povo, vem pra mim, não me dá susto, é 6h30, velho! O galo canta cedo, é 6h30. O que é isso que eu tô vendo no nosso Motolink? É a Via Dutra? Via Dutra completamente parada. Ontem já foi uma terça-feira de caos por causa de acidente. Agora caos também às 7h14 na Dutra, ô Carlão. Exatamente, Bate. Imagens do nosso Motolink feitas pelo cinegrafista Francisco de Assis. Estamos na altura de São João de Meriti. As pistas da direita do seu vídeo dão sentido ao Rio de Janeiro. Ontem tivemos um acidente e hoje é excesso de carros mesmo, Bate. Não tem outra explicação não. O trânsito está ruim pelo excesso de automóveis. Na pista central, o trânsito é um pouco melhor, mas na pista local, quem vai por ali terá que ter paciência, porque o trânsito está bem mais carregado, Bate. Vamos direto para o nosso Motolink no Maracanã. Por terra, as imagens da destruição da chuva no Maracanã são 7h15 no Rio. 7h15 no Rio, mas antes me dá o helicóptero. O que é isso que eu tô vendo aqui no helicóptero, por favor? O que é isso que eu tô vendo? Meu Deus do céu, uma árvore caiu em cima dos carros, velho. E não foi só de um, não. Esse que fica logo aí abaixo do caule está completamente destruído, mas pelo menos 4 carros aí danificados por causa de uma queda de árvore. Agora onde, hein, ô Carlos? Olha, estamos na região da Tijuca, Bate, mais exatamente na rua Coronel Correia Lima. Olha o tamanho da destruição que essa árvore provocou. Esse carro prata teve a frente danificada, a árvore caiu em cima desse outro carro prata que está na parte central da tela, mas o detalhe, Bate, é o seguinte, olha o tamanho dessa árvore, o tamanho da raiz dessa árvore. É no mínimo uma árvore centenária, uma árvore enorme e fez um baita estrago nesses automóveis. Tomara que não tenha feito vítimas também, né, Bate? Pelo peso dessa árvore ali, se tivesse alguém dentro do carro, provavelmente teria ficado bastante machucado, ou alguém que estivesse passando na rua. A árvore, além de muito pesada, é também muito grande, Bate. Olha só como ela se deitou durante toda a rua, num pedaço enorme dessa rua. Eu repito, nós estamos na rua Correia Lima, estamos mostrando a imagem da rua Coronel Correia Lima, na região da Tijuca, zona norte do Rio, uma das regiões mais afetadas pelo fortíssimo temporal registrado na noite de ontem. Me divide a tela por terra com o Maracanã. Segura essa imagem também, me divide a tela. Que impressionante aí a força dessa árvore, hein? Pra derrubar uma árvore dessa, velho, isso daí é furacão americano, hein? Parece mais furacão americano. Não, isso daí você tá dividindo os dois Mochilinks. Eu quero um helicóptero, por favor. Ah, não, ali parecia um Mochilink de tão perto que tá a imagem. Não, mas é que a imagem tá tão próxima. Olha a casa dessa senhora, gente. Imagina, você abre a porta da tua casa, parece que você tá na floresta amazônica. Que impressionante. Nós já temos a confirmação de vítimas aí, Carlos? Não, ainda não há confirmação de vítimas, Bate. A gente mostra também o dano que a parte de cima da casa dessas pessoas sofreu também, porque essa árvore era enorme, no mínimo uma árvore centenária, só pelo tamanho dessa árvore, e provocou uma grande destruição na rua Coronel Correia Lima, na Tijuca. Os moradores vão ter muito trabalho para sair de casa. Simplesmente o ato de sair de casa naquela região já vai gerar um grande transtorno nessa manhã. E olha a destruição nesse carro, Bate. Esse carro prata. Meu Deus. Olha só a imagem um pouco mais fechada, a gente vê ali no detalhe como esse carro ficou bastante danificado. Olha, eu tenho por terra um Mochilink. Me dá um Mochilink, por gentileza. Você continua vendo os sinais de destruição, em especial nas nossas imagens, as nossas equipes mobilizadas, especialmente na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos direto com a Letícia Levi para saber como é que está a situação dos trens agora, Letícia. 7h17. Bate, os trens circulam normalmente. As estações Penha Circular e Olaria estão fechadas em razão da forte chuva que atingiu a cidade ontem à noite. O metrô também opera normalmente. Ontem, as 3 estações do bairro da Tijuca, Afonso Pena, São Francisco Xavier e Sans Penha, foram fechadas por medida de segurança, pois estavam sendo invadidas pela água da forte chuva. As barcas também operam regularmente, sem atrasos, Bate. As imagens de Cordovil, por favor, às 7h18, imagens ao vivo de Cordovil. Você acompanha junto comigo, o Corpo de Bombeiros se prepara não é helicóptero, velho, isso aí é por terra. Isso é por terra. Isso aí é a imagem do nosso uplink direto de Cordovil. Neste momento, o Corpo de Bombeiros indo até o local. Me passa a informação, Bruna. Me passa a informação. É um adolescente, um garoto desapareceu depois de cair nesse valão. O Corpo de Bombeiros está no local.
O Corpo de Bombeiros no local, Carlos Ferreira, o Corpo de Bombeiros se prepara neste momento para começar as buscas a esse garoto desaparecido, Carlão. Foi um adolescente de 14 anos, Bate. Ele desapareceu ao cair num valão que fica na rua Antônio João, perto ali da Praça do Campo Dourados, na região de Cordovil, na Zona Norte. Os bombeiros do quartel de Parada de Lucas, eles seguiram para esse local assim que receberam a informação desse garoto que desapareceu dentro desse valão. Eles tentaram fazer uma busca, mas não conseguiram localizar o jovem. E segundo os bombeiros, esse fato aconteceu às 10 da noite e os bombeiros estão voltando agora para recomeçar esse trabalho de buscas para ver se consegue encontrar pelo menos o corpo desse garoto, desse adolescente que simplesmente desapareceu nessa queda nesse valão. Eu quero daqui a pouco novas informações sobre esse menino que está desaparecido, mas me traz a reportagem da Vivian Carvalho mostrando os estragos em toda a capital e região metropolitana. Põe no ar. Uma árvore caiu aqui na Avenida Maracanã e o trânsito foi interditado nos dois sentidos. A gente vê aqui, olha, o longo congestionamento que se formou e muitos motoristas com medo, inclusive, estão parados aqui esperando o melhor momento para voltar para casa. Agora fica complicado para vocês, né? Toda vez que chove é a mesma coisa. Sempre. Eu que sou morador da Tijuca, né? Eu tô aqui há 2 horas dentro do meu carro já desligado. Não tem como passar, tá uma piscina. A água subiu do teto do carro, lá para Leopoldina. Bem em frente aqui ao estádio do Maracanã, o nível da água chegou em torno de 1,5 metro. Os funcionários da obra, olha, continuam aqui ainda sem expectativa de ir para casa, né? Vocês devem passar a noite aqui? Com certeza, passar essa noite, porque como a gente vai embora para casa, pelo nível da água está muito alto, não tem como ir embora. Então a gente tem que ficar pela obra mesmo. Depois de caminhar cerca de meia hora, finalmente vocês conseguiram agora um ônibus para poder ir para casa. Finalmente conseguimos. Tá complicado. Muito complicado, lá tá tudo alagado, água batendo no joelho, não dá para andar de jeito nenhum. Tá horrível o Rio de Janeiro, horrível, horrível. Para sair da calçada, atravessar a rua e chegar até o ônibus, olha só o que os alunos dessa escola técnica estão fazendo, só mesmo aqui com o guincho da prefeitura, né? Fiquei olhar até desde 8h30. E agora já são? São 10h20. Só que neste trecho, 4 carros foram arrastados pela enxurrada e só pararam quando bateram ali no muro. O senhor mora aqui nessa rua que ficou completamente alagada e por conta própria decidiu desentupir o bueiro? Sem dúvida, eu acho que todos nós temos que contribuir num momento tão difícil como esse. O carro aqui, pelo que a gente percebe, ficou cheio d'água e o senhor agora está usando esse potinho aqui para poder retirar e recuperar, né? Eu estou tentando tirar água, né, para facilitar alguma coisa aqui, que senão vai apodrecer tudo, né? A gente está passando agora nesse momento aqui na Praça da Bandeira e a gente percebe que muitos estabelecimentos estão sem luz e todos aqui ilhados, olha só, sem poder sair para voltar para casa. No centro de operações da prefeitura, funcionários passaram a noite monitorando as principais ruas e avenidas da cidade. Em apenas 20 minutos, choveu o equivalente a 70% do estimado para todo o mês. A Praça da Bandeira ainda tem 1 ano e meio de obras, portanto a gente já tem aí um verão do ano que vem ainda com problemas provavelmente na Praça da Bandeira. A gente espera que com o que estamos fazendo ali depois de 448 anos sem nada ser feito, que a situação ali se resolva. São 7h22, eu vou direto para Cordovil. Felipe Guedes está com um pai, está ao lado do pai do garoto de 14 anos que desapareceu na enxurrada, ô Felipe. Pois é, bate apreensão aqui em Cordovil muito grande, viu os vizinhos todos acompanhando o trabalho dos bombeiros. E como você disse, eu estou aqui do lado do seu Alex. Ele também está desde ontem, claro, em busca aí de notícias do filho dele, que tem 15 anos. O que aconteceu? Ele estava brincando com os colegas, né, Alex? Brincando e se jogou, pulou dentro do rio. E não conseguiu sair. Conseguiu sair. Tentaram salvar ele, mas não conseguiram também. Entendeu? Ontem à noite os bombeiros estiveram aí, não conseguiram localizar. Hoje já voltaram, estão conversando com o senhor. O que eles disseram? Disseram que só sai daqui hoje depois que encontrar o corpo do meu filho. O senhor disse que ele ia começar a estudar hoje, né? Ele estava feliz. Tava. Garoto cheio de saúde. Eu agora tá aí. A gente tentando procurar ele, não consegue achar, entendeu? Quero pedir também que, aproveitar que está aqui, para as autoridades tomar uma providência, entendeu? Para ver se consegue parar de encher esse rio, para não acontecer mais tragédia igual aconteceu com meu filho. E peço ajuda de vocês para
né, tá sempre em cima ali para eles não desistir também. Ok, seu Alex, obrigado. A gente vai deixar o seu Alex continuar aí acompanhando as buscas. Bate. Daqui a pouco, Felipe Guedes volta no RJ no ar com Gustavo Marcos sobre as buscas. Caso Bruno. Uma ex-namorada de Macarrão esteve no fórum onde prestou depoimento. Ela disse que tudo que o Macarrão fez foi cumprindo ordens do Bruno. Segundo ela, o Macarrão só teve uma coparticipaçãozinha na morte da Elisa Samúdio. Põe no ar. Você me disse que o Macarrão disse que sempre obedecia ordens do Bruno. Ele poderia fazer alguma coisa sem consentimento do Bruno, sim ou não? Jamais. Tudo que ele fazia tinha que dar satisfação ao Bruno. Todo mundo fala que o Macarrão não gostava da Elisa. Olha, o pessoal tá falando que o Macarrão não gostava da Elisa, Mal. O Macarrão não gostava da Elisa. Isso é verdade, André? Ele gostava? Não, ele gostava, mas assim, ela lá e ele aqui. Ele não ficava muito junto. Às vezes o Bruno pedia ele pra estar fazendo alguma coisa, ele só lá fazia e voltava pra trás. Então ele não é santo, podia estar matando também. Teve uma boa participaçãozinha dele, né? E olha, minha gente, a atual mulher do goleiro Bruno, a Ingrid Calheiros, falou pela primeira vez sobre o caso. Vamos ver o que ela tem a dizer em favor do goleiro Bruno. Põe no ar. O Bruno é inocente, criaram uma pessoa do Bruno que não existe. Ele é um homem de caráter, ele é um homem que tem um bom coração, entendeu? Então eu acho assim que as pessoas deveriam pegar assim um pouco mais leve, tentar ver a pessoa do Bruno mesmo. Ele foi muito assim crucificado esse tempo todo pela mídia, mas os advogados estão aí para provar o contrário, entendeu? Que ele é inocente. Pela primeira vez a gente tem assim paz com a defesa, confiança na defesa, acho que vai dar tudo certo. São 7h25 no Rio, me chegam agora novas informações do vocalista da banda Charlie Brown Jr. que apareceu morto neste prédio em São Paulo. Me traz as imagens, por favor. O que é essa correria aí? É o delegado, provavelmente é o delegado. Eu não tenho, se eu tiver o áudio disso, pode pôr no ar. É o delegado neste momento, o delegado que investiga a morte do cantor Chorão, neste momento deixa o apartamento de luxo onde o vocalista morava. Pelo jeito aí eles ainda não falam a causa da morte. A Polícia Militar e o SAMU receberam um chamado às 5h38 da manhã, ou seja, há 2 horas, para investigar uma morte natural no apartamento. Só a informação que me chega é que a polícia ainda não descarta outro tipo de causa para a morte, além de morte natural. 7h26, daqui a pouco no RJ no ar, novidades sobre o cantor Chorão da banda Charlie Brown Jr. que apareceu morto agora. Vamos direto para onde? O helicóptero, é isso? 7h26 no Rio de Janeiro, eu tenho um chamado ao vivo do helicóptero da Record sobrevoando o Rio de Janeiro. Ou então o Motolink ou Mochilink que tiver, põe no ar. Aí é Maracanã, Carlos Ferreira. Exatamente, o nosso Mochilink está aí na Avenida Maracanã, na região do Maracanã, mostrando o tamanho estrago, o tamanho transtorno que a chuva de ontem causou para os motoristas. Mais um registro, Bate, de uma queda de árvore. Olha o tamanho dessa árvore que ficou aí suspensa nos fios de alta tensão, Bate. Muito bem, você acompanha aí a destruição também na região do Maracanã. Vamos direto para o helicóptero às 7h27. Aí é onde, hein? Onde é que é isso aí, por favor, ô Bruna? Onde é que é isso, por favor? Região da Tijuca, na rua Felisberto de Menezes, quedas de árvore. Aliás, é queda de árvore para tudo quanto é lado, velho. Não tem gente, tem bairro aqui no Rio de Janeiro que você espirrou a lagoa. Deixa eu falar com o Gustavo Marcos. Gustavo, você viu aí situação caótica em toda a capital. 3 mortes, ruas completamente alagadas, quase 12 horas depois de toda essa tragédia da chuva, não? E aquele papo, né, meu amigo? Ninguém faz absolutamente nada. Isso não é só exclusivo do Rio de Janeiro, não. A chuva não vai parar. Você não vai conter, não é, as necessidades meteorológicas. Cabe à prefeitura, autoridades, tentarem resolver o problema. Só que entra ano e sai ano, a história é sempre a mesma. Tá aí, Bate saindo agora. Muito obrigado pela sua audiência.